E aí, para Legal. falar de quem é o C.S. Lewis, eu vou me apoiar nos sábios, né? Tem uma obra que é C.S. Lewis, Além do Mundo Mágico de Nárnia. Os organizadores dessa obra, eles colocam Lewis em três vertentes, e aí eu me apoio neles para dizer. Então, a primeira delas é Lewis foi um erudito. Um erudito, eles estão dizendo que Lewis foi um crítico literário e um teórico da literatura. Né? Ele gostava, mais especificamente, seu lugar de fala nessas duas questões, na teoria literária e na crítica, é a partir dos pressupostos do mundo antigo, dos clássicos. E a formação dele se deu, em primeiro lugar, na filosofia, mas ele migra na sua atuação da filosofia para o mundo da literatura, sem perder essa formação inicial, essa base, esse fundamento, essa raiz na filosofia. E ele traz essa bagagem, esse repertório para as suas discussões do mundo da literatura. Então é muito interessante essa articulação, esse trânsito entre áreas que ele faz. Mas Inclusive, o só Lewis fazendo um também. parêntese aqui, Cristiano, perdão te cortar, mas é porque você me despertou para algo que eu havia lido no livro, que é quando ele fez essa mudança de filosofia para a literatura, e ele descreve isso numa carta para seu pai, né? E ele diz assim, C.S. Lewis falando: estou bastante feliz com a mudança. Embora pudesse ter a mente, com certeza não dispunha dos nervos para dedicar a vida à filosofia. A busca contínua pelos fundamentos abstratos das coisas, o questionamento contínuo do que o homem comum dá como certo. Esse é um modo de vida ideal para pessoas com temperamento como o nosso? Não estou condenado à filosofia. Aliás, ao deixá-la para me dedicar à literatura e à crítica literária, tenho consciência de que isso significa descer um degrau. Embora o ar das alturas não me acomodasse, tirei de lá algo de valor. Será um consolo que me acompanhará por toda a vida, saber que os cientistas e os materialistas não têm a última palavra. Muito interessante, né? O Uau, que o muito Manfred legal. pega aqui dessa citação do Lewis em suas cartas. E aqui a gente já vê um pouco do tipo de pesquisa profunda que ele fez, de até pegar cartas do Lewis ao seu pai, né, para trazer aqui para gente. Exatamente, exatamente. E um segundo ponto para falar de quem é C.S. Lewis é dizer que ele é um pensador, e a gente pode colocar ainda um pensador cristão, né? Sim, Então ele não dá para chamá-lo de um teólogo, né? Mas um pensador cristão sobre as escrituras, sobre o naturalismo, o conhecimento moral, o amor, o poder, a violência, sobre o sofrimento, né? sim. Como ele trabalhou e, enfim, a gente não pode, tem que saber distanciar um pouco o pensamento das questões biográficas, né? Sim. Mas como viveu, né? Teve que lidar com o enfrentamento do sofrimento ao longo de sua vida, né? É verdade, verdade. Esse é um segundo ponto que a gente poderia dizer, então, né? E um terceiro ponto, qual seria aí o E que o você disse? terceiro é o escritor. É interessante essa combinação, né? De você ser um crítico de literatura e ser escritor de literatura. Eu Uma costumo baita dizer, combinação, né? rapaz, isso aqui não é para. É difícil, porque, por exemplo, eu trabalho na análise do texto literário há muito tempo. E, e a análise, eu caí nisso, é de você, de tanto analisar, você perde imaginação criativa, sabe? Olha Então hoje só, eu não tenho nenhuma veiazinha criadora. olha só. Porque a academia, a análise vai te deixando um pouco, não é seco, mas você fica muito crítico das coisas, né? E é interessante que Aham, ele não, ele tem uma veia artística muito, uma artéria, né? Muito pulsante. aham. Então ele foi escritor tem uma escrita mito-poética, né? Ele trabalha, isso é um tema muito caro para ele, trabalhar o mito, mas de uma maneira muito singular, com a linguagem trabalhada na significação, né? E escreveu literatura infantil e juvenil. Literatura infantil e juvenil é uma categorização mais contemporânea e até aqui no nosso contexto brasileiro, né? Escreveu literatura. E também trabalhou com literatura com essa temática
cosmos, né? Um mundo. ah, a gente pode chamar de literatura cósmica. Não é uma categoria, não é um gênero literário, mas pela temática a gente pode colocar nesse patamar, né? Então Muito bom. é uma versatilidade muito interessante do erudito, pensador e do escritor, né? Uma baita combinação, baita combinação. Tanto que ele trouxe pra gente todo esse universo aí de escritos, um que você se deslumbra mais do que o outro, né? Você falou Exato. que, de certa forma, as Crônicas de Nárnia foram uma porta de entrada para o Uhum. mundo de Lewis para você, né? E, na verdade, Nárnia tem um papel muito importante. Às vezes as pessoas conhecem Lewis basicamente por causa de Nárnia, apesar de o universo dele ser muito maior. Mas até pegando uma conexão aqui, na contracapa do livro diz assim: conhecido por fazer de um guarda-roupa a entrada para um mundo épico e fantástico, Lewis, no entanto, foi além do campo literário. E é interessante como esse guarda-roupa ficou tão famoso, né, na história Exato. da literatura cristã, como nós falamos dele, como ele é uma porta para o mundo de imaginação. E, na verdade, o livro que descreve esse guarda-roupa que traz uma porta para um outro mundo épico foi também, para muitas pessoas, a porta de entrada nesse mundo do Lewis, nesse É, conhecimento das obras do Lewis, né? A gente vê aqui exatamente. como isso é interessante também, né? É. E a gente tem, até na realidade brasileira, a contribuição da adaptação da obra literária para o filme, né? Sim, E essa adaptação gerou muitos leitores. Foi um sim. fenômeno interessante aqui no nosso contexto. Provavelmente, isso deve ter acontecido em outras realidades fora do Brasil também. Com certeza. Até porque, infelizmente, ainda não temos uma cultura de leitores. Eu acho que isso tem aumentado. Esse é um Eu desafio. até quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que isso tem aumentado de um tempo para cá, graças a Deus. Mas não temos uma cultura de leitores. Temos muito mais uma cultura de pessoas que consomem filmes, séries, principalmente também com o tanto de séries que nós temos agora. O filme, eu creio que chamou a atenção das pessoas para as obras e nas obras eles conseguiram ver mais. Inclusive, eu gosto do filme, eu acho o filme legal. Mas as obras, para mim, os livros É, são muito melhores. o filme é de uma outra autoria, né? Então, ele tem Sim, não tem o compromisso de ser ah, fiel ou literalmente a seguir o mesmo enredo que tem a obra literária, né? sim. Mas a gente tem que olhar nisso, eu estou falando agora mais como pai e pastor, uma oportunidade porque talvez isso circule muito como um bem cultural, né? Isso circula bastante e tem um projeto comercial, né, por detrás, então já vem com propaganda, vem com produto. Na época, fast food fazia miniatura das personagens de Narnia, então isso atrai, né? E aí a gente tem que Sim. olhar, é por aí, então tá bom, vamos chegar do filme para o texto, né? Teve um autor que disse isso, do que o pessoal sabe para o que ele deveria saber. Então a gente tem que pensar isso como oportunidade, né? O que eles estão sabendo? E aí a gente tem as nossas reações internas, né? Uau, que medo. Mas tudo bem, vamos partir disso e a gente vai na mediação. A palavra é mediação de leitura, né? Você está ali ao lado, o mediador é aquele que está ao lado e vai apresentando um caminho, o caminho da leitura, lendo junto, participando, e aí, conforme o tempo vai passando, a prática vai acontecendo, a leitura passa a fazer parte da vida. Então, é assim que a É isso gente aí. deve. Tem o desafio de formar leitor na contemporaneidade.